E eu voltei com receitas incríveis para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta trazendo receitas perfeitas e bolos que já estão sendo vendidos dentro da minha doceria, como esse que é o Floresta Negra. Vou começar mostrando para vocês um pão de ló de chocolate super básico e delicioso. É um bolo realmente próprio para você utilizar com bastante recheio. Dentro do bolo da batedeira já adicione então 3 ovos com 150 gramas de açúcar. Eu estou utilizando o refinado, mas pode ser o cristal também. Você vai bater esses ovos com açúcar por volta de 5 minutos ou obter uma mistura de ovos, bem esbranquiçada, como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Chegando nesse ponto, você reduz a velocidade da batedeira e já pode adicionar o líquido, que é a água com o óleo, 100 ml de água com 25 ml de óleo. E aí então já pode também adicionar os secos. 120 gramas de farinha de trigo com 30 gramas de cacau em pó 100%. Mistura muito bem antes, peneire essa mistura muito bem e aí sim você vai colocar com a sua batedeira já em movimento, tá? Na velocidade baixa. Coloca toda essa mistura aí de secos e por fim só adiciona então o fermento em pó, que é 1 colher de sopa. Esse aqui é o pão de ló básico de 3 ovos que eu sempre ensinei no canal e que sempre deu certo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um dos modelos que eu faço bastante dentro da minha confeitaria para vender o bolo em fatias. Fica muito mais prático utilizando esse modelo de forma. Essa daqui ela é na medida de 23 com 7 e 7 de altura. Pode colocar a massa aí dentro e levar no forno pré-aquecido a 180 graus, se for forno convencional, por volta aí de uns 35, 40 minutos. O meu forno é o forno da National Cook, é um forno super potente, então eu asso ele a 110 graus. Massa do bolo pronta, olha só, gente, esse bolo cresce bastante, fica extremamente macio e delicioso. E vou mostrar para vocês também, gente, no próximo vídeo, como que está então a minha confeitaria, mostrar para vocês tudo com muito detalhe. Eu espero que vocês gostem. Para fazer o bolo Floresta Negra, eu gosto muito de utilizar uma base de recheio branca e também chantilly batido. A gente começa então preparando o chantilly, vamos bater muito bem aqui 200 ml de chantilly até ficar no ponto dele mais firme. Quando então o chantilly chegar no ponto, a gente vai utilizar uma base branca. Pode ser o recheio branco da sua preferência e de preferência também um recheio que seja realmente básico, tá? Que ele não tenha muito sabor, porque daí a gente vai acrescentar o sabor agora. Um brigadeiro branco dá certo, um brigadeiro de leite ninho bem suave dá certo, um creme belga também dá super certo. Agora então eu adicionei por volta de 100 gramas do recheio já preparado e vou misturar muito bem batendo na batedeira. Pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês, esse recheio aqui é o creme moça, que é o conteúdo do meu curso online. E por falar em curso, eu preparei um curso perfeito para vocês com conteúdo de Natal. Então, essa é a hora de você investir para você ter um Natal super lucrativo no ano de 2022. Dentro do meu curso você vai aprender todos esses bolos que eu estou mostrando aí para você e muitas sobremesas natalinas. Só lembrando que eu vou fazer o lançamento desse curso para vocês no dia 5 desse mês com um valor super promocional. Então, se você quiser aprender tudo isso que você está vendo aí na tela, já entra para minha lista VIP e só entrando nessa lista, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, você vai garantir o seu super desconto. Eu espero você, hein? Vem fazer do Natal desse ano o Natal mais lucrativo da sua vida. Misturado muito bem o chantilly com a base branca, agora então eu vou adicionar um pouquinho de emulsão saborizante no sabor de cereja e também já adiciono a cereja picadinha aqui. Eu estou utilizando 50 gramas para essa quantidade de recheio. Agora é só realmente misturar um pouco para então ficar bem distribuídas as cerejas e já está pronto o recheio. Ele fica perfeito e incrível para utilizar nos bolos. Agora eu vou cortar o bolo para mostrar para vocês a maciez dessa massa. Retiro a forma, já coloco aí em cima da minha bailarina e vou utilizar uma faca de serra para cortar esse bolo em 2 partes, para ficar então com 3 pedaços de massa.
Para fazer a montagem do bolo, a gente utiliza a própria forma que foi assada então a massa. Já coloque então um plástico limpo com a massa aí dentro e vamos umedecer muito bem com a caldinha neutra de água e leite condensado. Só lembrando que dentro do curso online de Natal você vai aprender também sobre caldas, sobre modelos de caldas diferentes que você pode saborizar os bolos. Umedece muito bem então a massa e vem com metade do recheio preparado. E olha só a estabilidade desse recheio. Lembrando também que quando vai para a geladeira ele fica um pouquinho só mais firme, mas na hora do corte do bolo, na hora de você comer ele, fica incrível e super macio. Lembrando também que não fica doce, tá? Doce demais, aquele excesso de açúcar e fica super equilibrado no sabor. Coloque outra fatia de massa, umedeça novamente e repete a parte do recheio. Coloca uma camada super generosa, espalha muito bem e vem então com um terceiro, pedaço de massa. Umedece novamente muito bem esse bolo, feche o plástico e leve esse bolo para descansar na geladeira por no mínimo 4 horas. Para a cobertura do bolo vamos utilizar 200 ml de chantilly com 2 colheres de sopa então de chocolate em pó 50%. Bate muito bem e já fica pronto, um chantilly de chocolate delicioso. Olha só, pessoal, o ponto que vai ficando então o recheio, que lindo que fica. É um chantilly de chocolate básico e que dá muito certo. Agora então eu vou virar o meu bolo que já descansou na geladeira por 4 horas. Vira no prato que você vai servir então ou entregar para o seu cliente. Aqui, pessoal, eu virei em cima dessa bandeja, já retiro a forma, também o plástico. E esse bolo aqui é um bolo perfeito para você fazer as tão famosas slice cakes, que são aquelas fatias que você faz embrulhadinha, porque o corte fica perfeito. Começa aplicando o chantilly na parte de cima do bolo, alisando sempre e também na lateral. Alisado muito bem o seu bolo, retira o excesso do chantilly. E agora então eu coloquei o chantilly dentro de uma manga de confeitar com o bico folha 116 da Wilton. E eu vou fazendo esse trabalho aí na lateral de todo o bolo. Lembrando que esse bico aqui eu gosto muito de utilizar porque ele deposita bem pouquinha quantidade de chantilly. Então a gente não quer que fique aquela cobertura super grossa, no bolo. Então se você quiser esse efeito, é ideal que você utilize bicos pétalas ou também bicos folhas. Retira o excesso do chantilly que passa aí o tamanho do bolo com auxílio de uma espátula. E com o mesmo bico eu finalizo a decoração utilizando o chantilly aí, olha, fazendo uns babadinhos na parte de cima do bolo. Esse tipo de decoração eu padronizei na minha confeitaria porque é muito simples, mas fica muito bem apresentável também para você fazer esse estilo de bolo. O tamanho desse bolo me rende aproximadamente 7 fatias iguais, tá bom? De aproximadamente 180 gramas cada fatia. Então eu faço a medição utilizando 2 dedos, marco, e assim eu vou fazendo toda a marcação em cima do bolo. Isso facilita demais quando a gente quer vender o bolo em fatia, porque daí na hora de cortar você já sabe certinho onde você vai cortar. Olha só, marcação feita. Agora, para finalizar a decoração, vou mostrar para vocês como que eu faço a raspa de chocolate. Aqui eu estou utilizando uma barra, tá, de chocolate nobre. Esse chocolate aqui é o da Nestlé. E aí, pessoal, a gente vai utilizar aquele ralador de queijo. É um ralador que eu só utilizo para então ralar realmente o chocolate. E eu vou passar para vocês também as dicas para fazer uma raspa perfeita de chocolate. Quando o chocolate ele não está muito mole para você fazer então a raspinha, você vai utilizar uma luva sempre para você manusear o chocolate e você vai fazer como se fosse uma massagem ali com a sua mão mesmo, aquecendo a parte de cima do chocolate para então depois fazer a raspa. Dá super certo, assim como eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Olha só como vai saindo já mais lisinha a raspa de chocolate. Outra coisa bem legal que eu gosto muito de fazer é padronizar a decoração e utilizar a mesma coisa em todas as fatias, para que todo cliente que comprar uma fatia que seja, vá então igualzinho como eu estou mostrando aí para vocês. Todas as fatias vai com um pedaço
de então brigadeiro ou então raspa de chocolate. Se for uma fruta, um morango, a gente vai colocar em todas as fatias, cereja e assim vai. Finaliza a decoração em cada fatia utilizando a cereja com cabo, que fica muito lindo e super combina com esse sabor de bolo, e também granulado, que esse aqui é o granulado da Callebaut, granulado belga, delicioso, gente. Pode colocar também um pouquinho de cacau em pó polvilhado, ou também raspa bem fininha de chocolate em pó. E aí, gente, já está prontinho o nosso bolo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado e que vocês consigam também participar do meu curso online de Natal, que tá incrível, com receitas que você vai vender muito no Natal e receitas de bolos que você vai vender o ano todo. E agora, claro que eu vou cortar uma fatia para mostrar para vocês como que fica lindo esse bolo por dentro. Já venho aqui com o meu papel anti-gordura, que é um papel próprio alimentício para você colocar o seu bolo ou salgados. E olha só que perfeição, gente! Já comenta aqui o que você achou desse bolo. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!